boa noite, né, a todos que estão chegando, vindo agora. Talvez alguns vão entrando depois, mas a gente vai ajeitando. Então, deixa eu me apresentar. Eu sou a professora Carmen, tá? Trabalho em concursos públicos desde 2012. Trabalhei com a prova prática do concurso do Estado do Paraná, tanto com curso preparatório, quanto também na banca, né, na Universidade Federal. Trabalho na educação há mais de 30 anos como professora, né, professora das séries iniciais, gestora, né, interventora, coordenadora de gestão escolar, coordenadora de cursos profissionalizantes, chefe do núcleo de educação também fui, diretora atualmente também. A semana passada ganhei na direção do Instituto de Educação aqui em Ponta Grossa, então a partir de janeiro, 3 de janeiro, sou diretor do Instituto de Educação, estava atuando como professora. Então, a experiência que tenho é grande. E desde 2012 eu faço cursos preparatórios. Tem meu canal do YouTube, professora Carmen Souza Pinto. Quem puder se inscrever lá é muito importante, por conta que daí, de acordo com os inscritos, a gente consegue fazer vários vídeos lá para que vocês possam assistir. Tá? Então, a prova prática, como eu falei para vocês, eu trabalhei em 2012 no concurso do Estado, com um curso preparatório, né? E também no curso de formação de docência, a gente sempre trabalha com esse planejamento, com essas avaliações. Então, por isso que eu fiz esse curso. Como é que vai ser esse curso? Primeiro eu vou explicar para vocês o edital, mas também já falando do curso. O curso ele é direcionado a explicar nessa elaboração. Hoje nós vamos falar do edital, porque não veio ainda o edital referente à prova, tá? Então, por isso que a gente vai trabalhar o edital 01, né? Que ele direciona o concurso de Pinhais, né, diretamente. Então, a gente vai trabalhar ele. E depois, quando vier especificamente para a prova prática, então, né, para a prova de desempenho didático, a gente vai direcionar a isso. Então, quem fizer o curso, tem alguns que já estão inscritos, vai ter esse direcionamento e também o atendimento individual, por isso que as vagas são limitadas. O que é individual? Vou pegar o plano de vocês, eu vou trabalhar juntos, para que eu verifique se está de acordo. Mas para começar, né? Gente, para um concurso público, eu sempre falo para os meus alunos que fazem curso comigo, sempre leia o edital. O edital, ele fala para você. Ele fala o que é necessário você direcionar o teu estudo. Eu penso assim, né? Vocês que fizeram o concurso de Pinhais, a primeira etapa já passaram, parabéns, é uma conquista. Nem todos, quantos ficaram para trás por conta da prova? Então, vocês já conseguiram. Então, agora se empenhe em fazer a prova prática, tá? Então, primeira coisa, estudar o edital, entender o que o edital está solicitando a você, tá? Segundo, se prepare com o que você gosta. Não invente coisas. Tem gente que quer inventar muitas coisas, tá? O menos tem que ser, né? O menos acaba sendo mais. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa faz algo simples, mas direcionado ao edital, consegue êxito. Tem gente que quer fazer um monte de coisa, fica nervoso, porque o nervosismo também atrapalha, tá? É um quesito assim que vocês têm que controlar. A melhor coisa é respirar fundo, ter consciência, concentração, porque a ansiedade atrapalha. Às vezes você pode saber tudo, está tudo fechadinho, bonitinho, o teu plano está maravilhoso. Ficou ansioso, desanda tudo. Então, a melhor coisa é concentração, né? Calma. Eu sempre digo para os meus alunos, ficou nervoso, está dando aula, respira 3 vezes. 3 vezes vai dar nem 1 minuto, não dá 30 segundos. É o suficiente para o teu corpo restaurar e você conseguir dar uma boa aula, tá? Então, estuda o edital, né? Se organize, fique tranquilo, tá? E também comece a fazer uma aula que você gosta. Às vezes as pessoas perguntam para mim, professora Carmen, o que você acha? Viu? O tema que vocês escolheram para mim é indiferente, porque eu, por exemplo, né, fosse escolher, eu vou escolher o que eu gosto de falar, o que eu tenho certeza, o que eu tenho segurança, vou usar a palavra, não vou dizer certeza, vou usar segurança, que acho que é a palavra melhor. O que eu tenho segurança em falar.
Então, para ter segurança do que falar, se prepare, direcione, tá? Essa prova, acabei de falar, passar na primeira etapa. Então, vamos fazer bonito na segunda etapa, que vai dar tudo certo. Já deu tudo certo, né? Então, vamos lá. Então, o que eu vou trabalhar com vocês hoje, como é geral, com o objetivo da divulgação do meu curso, eu vou trabalhar de forma geral, mas vai ajudar vocês. E daí, aqueles que já estão inscritos no curso, depois nós teremos uma aula específica do edital, e daí nós já começamos esse planejamento e esse atendimento, tá? Eu faço uma média de 2 a 3 atendimentos individuais, mas muitas vezes dá mais, porque o meu objetivo é que vocês sejam aprovados. Eu direciono a isso porque você já vem com o planejamento organizado. Eu não faço planejamento para ninguém, né? Não tem nem como. Vou ser bem sincera, né? Às vezes as pessoas veem, Carmen, não faço. Por quê? Porque não dá certo, gente. Posso fazer plano de aula que mais tem aí no Google, digita plano de aula lindos, maravilhosos. Mas se você, como professor, não se adequar ao que está sendo trabalhado, não dá certo. Pode ser a receita maravilhosa. Se você não consegue fazer, não dá. Então, a melhor coisa a fazer é o seu plano de aula, a sua segurança, que vai dar tudo certo, tá? Então, nós iremos trabalhar o edital. O que o edital fala, né? O edital que foi o edital 01, né? 2021. Ele fala o seguinte da prova de desempenho didático. Então, nós estamos aqui no edital, tá? Primeira coisa, eu sempre digo para vocês, pega o edital tal qual é. Melhor coisa. Então, o que fala no artigo 12 do edital? Ele fala da prova de desempenho didático. Então, como é que vai ser aplicado, tá? Quem chegou agora, eu falei o seguinte, um concurso público, o edital, ele fala para você o que ele quer. Então, não fique buscando outras coisas. Se concentre no que está escrito no edital. Leia com paciência o que está escrito no edital, tá? Leia com amor, verifique. Eu sempre digo para os meus alunos, o que o edital está falando para você? Ele está dizendo, olha, eu quero dessa forma. Então, não invente coisas fora disso. Porque se você inventa coisas fora disso, você já perde. Então, direcione e se concentre no que pede o edital. Então, primeiro, 12.1, né? A prova de desempenho didático vai ser aplicada com base nas regras prescritas abaixo. Primeiro, somente será convocado, né? Você já sabe, para participar dessa fase, né? O candidato vai ter a pontuação. Então, tirou 6, muito bem, parabéns, vocês já conseguiram e vão fazer essa prova. Aí as pessoas começam a discutir, né? Quantos tal? Gente, aguarde ser chamado. Já foi uma conquista. Aguarde ser chamado, né? Claro que sempre vão passar numa colocação boa, mas o concurso público, as pessoas muitas vezes não dá certo de morar nesse lugar, né? Às vezes pegou uma classificação boa, mas não quer morar, não quer esse concurso, passou em outro. Então, existe muita rotatividade. Não fique assim fechado, né? Tem tantas vagas, tem isso. E não concentre a energia de vocês nisso. Concentre a energia de vocês, que vocês passaram, agora concentre a energia na segunda fase. Não fique se perdendo com conversas. Concentre aqui, tá? Eu penso que é muito melhor, né? Muito bem. E se a pessoa não for eliminada do concurso, né? Muito bem, ela conseguiu para essa prova de desempenho didático. 2. A prova de desempenho didático poderá ser aplicada em período noturno. Tem que saber isso? Sim, você tem que saber que, de repente, a prova vai ser em período noturno e em dias úteis. Ah, mas eu trabalho. Então, qual opção que você faz? Você tem que se organizar, tem que saber, tem que estar ciente. Você vai viajar, se alguma coisa, tudo isso, né, gente? Porque às vezes a pessoa não se liga, por isso que eu disse que é essa rotatividade. A pessoa não se liga, não presta atenção e perde por conta de não prestar atenção num aspecto simples, né? Tá? Caso o período diurno, fim de semana, seja insuficiente para avaliação do número total, tá? E aqui é só para consciência, né? Eu vou ler todo o edital para que vocês saibam. Né, no meu trabalho que eu faço com concursos públicos, esses cursos que eu faço, eu sempre leio na íntegra. Por quê? Porque na íntegra nós pegamos todo o pensamento que o edital está nos falando. Porque às vezes faz slide e se perde alguma coisa. Aqui não, aqui está o que está dizendo o edital, tá? 12.2.1 diz o seguinte: os casos de alteração psicológica ou fisiológica temporária que impossibilite a realização da prova não serão levados em consideração, tá? Não sendo assim concedido qualquer tratamento privilegiado.
tem que estar ciente disso também. Né? Não adianta ficar pedindo coisas que o edital está falando que, né, não dá. 12.3. A convocação dos candidatos habilitados a participarem da prova, bem como o local e a data da realização, vai estar divulgado por meio do edital publicado no endereço. Então, observe. Vai ser feito, né, vai ser divulgada essa convocação. Então, você vai ser convocado, se você está habilitado a participar da prova de desempenho didático. Tá? O local, a data e horário da realização da prova vão ser divulgados por meio desse edital que vai ser publicado. Então, tem que estar atento quando será, tá? Mas você tem que ser convocado. Ah, meu amigo foi, eu não fui, tá? Vai depender da classificação. Mas preste atenção, sempre esteja lendo lá, né? Quantas pessoas foram convocadas. Eles não vão chamar todo mundo de uma vez. Eles vão convocar, né? De acordo com o tempo, de acordo com várias situações. Tá? De acordo com as vagas, assim por diante. Então, tem que ter calma, mas tem que estar atento. Isso que tem que estar ligado, senão acaba perdendo, né? Muito bem, 12.4 diz o seguinte. A prova que começa, né? De desempenho didático consistirá. Então, o que é essa prova? O que eu tenho que fazer? Ministração de uma aula. Tá? Eu tenho que dar uma aula. Muito bem. Qual que é o período? 20 minutos. É importante? É essencial. Tá? Então, em 20 minutos, eu tenho que sintetizar esse trabalho. Se eu quero mais, não dá. Se eu quero menos, se você fizer menos tempo, posso fazer, pode não ter um pouco tempo, né? Mas assim, menos tempo, mas você atingiu os objetivos que estão propostos para você ser avaliado na prova didática, muito bem, fechou. Você vai ter uma nota até, né, razoável. Muitas vezes, é 20 minutos, fiz 15, ai meu Deus, mas você desenvolveu o que está sendo solicitado, o que você está sendo avaliado, muito bem, você foi bem. Agora, pego 20 minutos, por 20 minutos de aula, mas não atinjo os objetivos que estão sendo avaliados, não adiantou de nada. Então, preste atenção. Precisa prestar atenção nesses aspectos. Muito bem. Continuando. Só aumentar um pouquinho a letra, porque está muito pequenininho, eu não estou enxergando. Então, ela vai ser por um período de 20 minutos e algumas estratégias poderão ser descritas para a banca examinadora. Tá? A mesma será formada por 3 profissionais. Então, a banca vai estar 3 profissionais sentados lá para te avaliar, certo? Muito bem, então é isso que nós temos que verificar. E outro aspecto, né? Algumas estratégias poderão ser descritas para a banca examinadora. Então, você pode, né, falar, você vai mostrar o teu plano de aula, eles já vão fazer esse acompanhamento, tá? É uma coisa importante também, né? Eu já vou explicar. 12.5. O candidato deverá apresentar o plano de aula sobre o tema a ser ministrado. Primeira coisa. Se você não levar 3 vias de igual teor, observe, devidamente datadas e assinadas, outro aspecto importante. Fiz o meu plano de aula, não pus data, nem assinei, posso perder? Posso. É um documento, eu estou sendo avaliado. Eu preciso, então, imprimir em 3 vias, de igual teor, né, para esse acompanhamento, devidamente datadas e assinadas. Tá? Então, é um aspecto importante que o edital está nos falando. Precisa fazer? Sim. Levei 2. Perdeu já. Não levei nenhuma. Nossa Senhora, então eles nem aceitam você. Vai embora, fica embora. Então, organize, eu sempre sugiro, né? Vou fazer a prova, faço, organizo, deixo uma pastinha com a documentação certa, gente. Porque a ansiedade acaba nos atrapalhando, às vezes fica nervoso, às vezes as pessoas perdem, né? Lá no final, por conta desse nervosismo. Você consciente, eu acredito muito em Deus, né? Você consciente, peça a Deus, ouviu? Manda seus anjos aí para iluminar, né? Para encaminhar, dá tudo certo. Mas não vá com ansiedade, com correria. Deixe numa pastinha tudo organizadinho.
Veja, estão as 3 cópias. Porque às vezes na hora de imprimir não sai. E tudo isso são detalhes. Acabei de dizer, às vezes a pessoa faz um planejamento bem legal, perde nos detalhes. Tá? Por isso que eu gosto sempre de ler o edital. Para mostrar para vocês que eu fico triste, né? Professor, esqueci isso, viu? Pelo amor de Deus, eu falo, lê edital, veja, organize. Deixa a pastinha, 3 impressos, devidamente datado, assinado. Eu sempre faço um checklist, né? 3 via, confiro. 1, 2, 3, pronto. Tem que fazer isso? Tem, porque na ansiedade acaba atrapalhando. Então, organize, tudo certinho, tá? Muito bem. 12.5.1 diz o seguinte, né? Acabei de falar. O candidato que não apresentar o plano de aula conforme o subitem anterior não poderá ministrar a aula e será automaticamente eliminado. É 3 via, apresento 2, apresento 1 ou nenhuma, meu amiguinho. Por que não pode? Se é 3 via, são 3 pessoas que vão pegar e, né, eu sempre digo, o plano de aula se desenha. Como que ele se desenha? Ele se desenha desde o começo, que você mobiliza o aluno para a aprendizagem, o desenvolvimento, os objetivos, tudo está interligado. Então, quando a gente está avaliando uma aula, você tem que saber quais os objetivos dessa aula, qual o caminho que esse professor quer fazer para conseguir a aprendizagem. Se eu não ler os objetivos, o que você faz, para mim, não torna-se algo assim, como é que eu posso dizer? Você fez lá, mas e daí? O que representa? O que ele queria ensinar? Qual é o objetivo que se propunha ao que ele desenvolveu? Então, precisa. As pessoas que estão avaliando precisam saber, tá? Esse desenvolvimento da tua aula. E vai se desenhar aonde esse desenvolvimento da tua aula? No plano de aula. O que ele planejou? Caminhou, né? O desenvolvimento foi de acordo para atingir os objetivos? Ele finalizou lá a síntese integradora, a avaliação foi de acordo com os objetivos que ele propôs? Se não foi, né? Acabei de dizer, pode fazer um show bonito lá, não adianta nada. Claro que se eu chego, né, vou organizar um material, sim, mas você vai levar 1 minuto, 2 minutos para organizar o material. Daí, a partir, isso daí não tem problema, né? Vou colocar um cartaz, vou fazer, ou vou no data show, sei lá, cada um vai criar alguma coisa. Trouxe um recurso pedagógico. Esse recurso pedagógico, até o montar, vai contar? Claro que não. Ah, não sei se é essa a pergunta que você fez, mas eu interpretei dessa forma. Se não for, você fala. É essa pergunta mesmo. Se eu for montar o meu recurso, não, já vai estar rolando 20 minutos. Não, você vai montar, mas claro que se montar, tem que ser montar rápido, porque eles têm várias pessoas para avaliar, entende? Então, a gente faz uma porcentagem dessa montagem, mais uma porcentagem com 1 minuto, né? Agora, se a pessoa fica demorando, por exemplo. Vou dar um exemplo. Vou usar o data show, os slides, e não funciona e tal, eles não podem ficar esperando funcionar, entendeu? Vou dar um exemplo assim qualquer. Eu fiz um negócio lá, não funcionou, por isso que eu disse, muitas vezes mais simples, numa avaliação é melhor, tá? É a sugestão. Porque muitas vezes a pessoa quer trazer um monte de coisa e daí não dá, daí se apavora, daí que não funciona. Eu também sou professora, daí você fica mais nervoso. Então, às vezes, melhor. Agora, se você disser alguma coisa que você precisa para a tua aula, vai montar, pode montar? Sim. Dá esse tempo? Sim, mas esse tempo é mínimo, assim, 1 minuto. Não que vai contar. Você chega e vai arrumar. Arrumei, tá. Então, pode começar a aula, né? Talvez eles deem esse iniciar aí. Começa de agora, tá? Daquele momento em diante, 20 minutos. A melhor sugestão também, gente, outra coisa, né? Outra dica para vocês. Faça o plano de aula, treine em casa. É um concurso, é uma avaliação, né? Então, não tem como chegar lá assim, fiz o plano de aula bonito e vou lá e aplico. Não, treine em casa. Porque você treinando, você vai verificar quanto tempo que você vai utilizar, o que é necessário, o que é importante você falar, o que não é importante você falar. Se organiza o pensamento. Entende? Porque muitas pessoas às vezes fazem e daí quer chegar lá. Não, treine em casa, treine no espelho, treine com as pessoas, vai treinando.
Faça agora, nós temos o Meet, faça o Meet lá. O Meet é a melhor coisa. O Meet você faz, o Meet, né? Tá vendo como é que está sendo a aula? Ótimo! Porque daí o teu cérebro se organiza também, tá? Então, Eliane, esse momento para, claro, eu acabei de dizer, vai usar um cartaz, não vai dar tempo de pendurar? Claro que não vai dar tempo de pendurar. Vai usar um flanelógrafo? Vai dar tempo de organizar, sim. Mas esse tempo tem que estar ciente que não é um tempo assim, de vir assim, ó, fica lá montando, não, viu? Agilize que tem, de repente a banca vai dizer, viu, não dá para nós esperarmos aqui, entende? Porque eles têm um intervalo ali que eles, né, até organizar tudo para começar, não é 20 minutos sai um, entra 20 minutos outro, não, dá um tempinho ali, né? Por isso que é 20, às vezes esses 10 minutos, mas não só para 10 minutos você montar, 10 minutos para sair um, entrar outro, né? E assim por diante, tá? Aí respondi tua pergunta, Eliane? Sim, era isso mesmo, que eu estava pensando em fazer um cartaz e colocar, mas é algo assim, colocar uma fita crepe, colar e organizar os recursos em cima da mesa. E então é coisa de 2 minutinhos. Às vezes nem então, isso. Então é tranquilo isso. Às vezes nem isso. Que eu tento, eu me preocupo no falar, porque às vezes eu digo assim, não tem tempo. Daí a pessoa vai lá e, entende? Fica montando e não dá, isso não dá. Um tempão grande. Não, é chegar e montar, claro, isso é óbvio, né? Para preparar a tua aula. Muito bem. Continuando. Onde nós paramos aqui? Deve apresentar o plano de aula, conforme subitem, agora 12.6. Quanto à elaboração do plano de aula a ser apresentado pelo candidato, esse deve observar os conteúdos programáticos de sua área de atuação. Eles estão escritos no anexo 2 do edital. Então, lá no anexo 2, você vai buscar qual conteúdo, porque é de acordo com o que você trabalha, educação infantil, professor, né? Então, vai direcionar ao conteúdo que você vai trabalhar, tá? Então, de acordo com o que está aqui no anexo no edital, tá? Agora, para quem que é o cargo de pedagogo, a prova de desempenho didático consistirá na apresentação de um plano de ação. Então, não é um plano de aula, é um plano de ação, tá? O plano de ação, ele efetiva a uma situação ou um problema. Sempre quando nós vamos fazer um plano de aula, por que ele é diferente do plano de aula? O plano de ação. O plano de aula direciona um conteúdo. Vou trabalhar na educação infantil cores. Então, eu faço o plano de aula cores. O pedagogo vai fazer um plano de ação. O que é plano de ação? Ele vai constar uma situação, um problema relacionado à área pedagógica. Indisciplina, evasão, bullying. Tá? Então, é isso que diferencia o plano de ação do pedagogo. Tá? Ele não vai falar sobre cores. Cores não é uma situação problema. Cores é um conteúdo que o professor vai fazer um plano de aula. Agora, ele falar sobre problemas, né? Acabei de falar bullying, qualquer outro problema que ele direcionar, ele faz um plano de ação. Certo? Mas claro que o desenvolvimento dele se parece com o plano de aula, mas ele diferencia nesses aspectos, tá? Então, constar uma situação, um problema relacionado à área pedagógica, apresentados no contexto escolar, né? E sobre o qual atuará, ou ainda de acordo com as atribuições do cargo, né, descritas no anexo 1. Então, ele também pode direcionar o que está escrito no anexo 1, né? Também com a duração de 20 minutos, para quem? Para uma banca examinadora, formada por 3 profissionais, da mesma forma. E da mesma forma, o pedagogo vai fazer esse plano de ação impresso em 3 vias, não pode esquecer isso, devidamente datadas e assinadas, também não pode esquecer isso, tá, gente? Datadas e assinadas. Conforme o subitem anterior, não poderá fazer a apresentação do mesmo e será automaticamente eliminado, né? Não trouxe, eliminado. Por isso que eu disse, organize antes. Muito bem. Aqui, ó, no 12.8, ele direciona o que vocês serão avaliados.
aqui que vocês têm que direcionar o trabalho que vocês vão realizar. Tá? Então, quem vai fazer o curso comigo, né? Que já se matriculou no curso comigo, pense nesses aspectos. Por isso que eu disse, não adianta querer enfeitar muita coisa. Pense nesses aspectos. Quais são? Avaliação da prova de desempenho didático terá como referência os seguintes critérios. Então, assim, eu que já fui banca, é o seguinte, então, recebe uma folha com esses critérios. Você vai dar nota por esses critérios. Ah, então, não foge disso. Eu não posso ficar achando, né, achei legal. Não, é esses critérios, porque senão torna-se injusto, né? Então, tem que ser... Não, a banca não pode fugir dos critérios. Ela vai avaliar de acordo com os critérios. Por isso que eu disse, não adianta vocês fazerem algo fora do que está sendo exigido. Querer enfeitar muita coisa, aí se perder nos critérios. Então, verifique o que está sendo avaliado. Tá? Então, consistência do conteúdo, adequação metodológica, expressão verbal e corporal. Então, todos esses aspectos serão avaliados. Primeiro, no critério consistência do conteúdo, o que vai ser avaliado? Adequação e clareza dos objetivos. Falei para vocês, uma aula, ela se desenha de acordo com os objetivos, gente. O que é o objetivo? É o caminho que eu quero seguir. Eu digo para meus alunos, né? Eu digo o seguinte, por exemplo, eu moro em Ponta Grossa. Se eu quero chegar em Curitiba, eu não vou lá para Guarapuava, eu vou para a estrada que vai para Curitiba. Se um plano de aula eu vou falar sobre animais, eu não posso falar sobre... Se o meu objetivo é falar sobre animais, eu não vou falar sobre abobrinha. Abobrinha, não vou chegar ao objetivo que eu quero. Eu posso contar uma história muito linda da abobrinha, tá? Eu só estou falando abobrinha também. Estou falando nada com nada, mas para que vocês entendam, né? O meu objetivo é falar sobre os animais. Tá? Mostrar os animais domésticos, tá. E eu começo uma história de abobrinha. Abobrinha, não sei o quê, verdinha, que nasceu. Faço um poema lindo, trago. Mas você está falando de abobrinha, o teu objetivo é falar de animais. Não se perca. Então, qual que é o objetivo? Ó, adequação e clareza dos objetivos da aula. Qual que é o meu objetivo? Tá? Um aspecto vai ser avaliado, né? Nesse critério consistência do conteúdo. Vai ser avaliada a adequação do conteúdo e faixa etária. Outra coisa. Se eu vou trabalhar um conteúdo, eu tenho que saber qual faixa etária que vai ser trabalhado. Como é que eu vou dar um negócio que não corresponde para criança, né? Infantil 1, infantil 2, né? Criança de 3, 4, 5, né? Não corresponde, ou, né? Criança de 6, 7, não corresponde à idade, tem que estar de acordo com a faixa etária. Por isso a melhor coisa é pegar a BNCC lá e verificar, né? Tá? Outra observação, né? Também o referencial de Pinhais também pode pegar. Né? Coerência dos conteúdos aos objetivos da aula. O que é coerência dos conteúdos aos objetivos da aula? Acabei de falar. Se o meu objetivo é falar de animais, eu não falo sobre abobrinha. O conteúdo tem que estar de acordo com o objetivo da minha aula. Tá? Eu estou falando isso porque eu já corrigi muitos conteúdos que eu digo bem assim, viu? Olha os teus objetivos. A aula se desenha, gente. Porque, assim, quando eu faço a aula, eu faço o meu plano de aula, ela vai dizer na minha cabeça, eu sei o que vai acontecer. Quando eu vou passar por uma banca examinadora, quando eu estou sendo avaliado, a pessoa tem que entender esse caminho que eu vou fazer. Ela não pode ler e ficar na dúvida. Tem que se desenhar na cabeça dela esse desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem. Entenderam? Então, se complementa objetivos, conteúdo, desenvolvimento e o fechamento da aula, ciência integradora ou avaliação. Tudo isso se desenha, se completa, forma a sua aula. Não é caminhos diferentes. O meu objetivo é o conteúdo é totalmente diferente, o desenvolvimento não tem nada a ver, né? Nossa!
Então, a primeira coisa é organizar isso, tá? Muito bem, nesses critérios de consistência do conteúdo, né? Agora, adequação metodológica. O que você vai ser avaliado? Os procedimentos didáticos para desenvolvimento do tema. Vou usar que procedimentos didáticos vou fazer nesse desenvolvimento da minha aula, para eu conseguir que o aluno aprenda. Vou usar uma mobilização, vou desenvolver, vou fazer essa síntese, esse fechamento, esse desenvolvimento da minha aula, né? Esses procedimentos didáticos. Porque eu não chego na aula assim, já jogo para o aluno, não, eu vou fazendo um processo, procedimentos metodológicos para desenvolver o tema. Né? Procedimentos metodológicos, eu não chego aqui falando já dessa forma. Então, eu vou começar com uma história, começar com uma pergunta, mobilizar o aluno para essa aprendizagem, desenvolver, explicar o conteúdo é essencial? Sim, eu tenho que explicar o conteúdo. Não adianta eu mobilizar o aluno e já dar uma atividade. Não, eu tenho que explicar, eu sou o professor. Precisa ter o desenvolvimento da minha aula? Preciso explicar? Sim. Para depois fazer a síntese. Então, esse processo precisa acontecer. Tá? Muito bem. Outro aspecto que vai ser avaliado. Procedimentos didáticos para a faixa etária, né? Tem que estar de acordo com a faixa etária, para ele não fazer uma atividade que não tem nada a ver com a faixa etária, tem que cuidar desses aspectos, tá? O conteúdo ao tempo destinado. O conteúdo que eu vou trabalhar, então tem que ser um conteúdo direto, simples, né? Que eu vou trabalhar. Não adianta eu enfeitar muita coisa, o tempo não dá, não expliquei nada, não fiz nada e acabou o tempo, né? Deixa eu só acalmar, mas não preciso ficar nervosa, tá? Mas eu estou contando, eu preciso fazer como é que acontece, né? Às vezes a pessoa fica nervosa, não precisa ficar nervosa. Tudo isso acontece, né? Vai acontecer natural. Quem já dá aula já sabe desse processo, né? Mas a diferença é que vocês estão sendo avaliados. Então, tem que cuidar com esses detalhes para que vocês realmente consigam, né? O desempenho bom. Já com certeza vão conseguir. Conteúdo ao tempo destinado. Acabei de dizer. Se em 15 minutos eu trabalhei e consegui desenvolver, consegui adequação aos objetivos, o conteúdo, você desenhou minha aula, que bom. Muitas vezes a pessoa usa 20 minutos e não conseguiu. Ela não conseguiu desenvolver todo o conteúdo. Claro que em 3 minutos ela não vai fazer também em menos tempo, né? 5 minutos ela conseguiu. Não, também não, né? São todos esses aspectos que tem que cuidar. É uma média, né? De tempo. Mas é bom sempre utilizar, lá 18 minutos, né? 19. E daí você aproveita o tempo, desenvolve bem a aula, né? E consegue ser bem avaliado. Porque se você faz muito ligeiro, não consegue desenvolver bem a aula. Você demora muito, às vezes demora muito, não consegue terminar. Então, tudo isso tem que cuidar. E como é que a gente faz para cuidar? Treinando. Tá? Treinando essa aula. Muito bem. Domínio do conteúdo apresentado, por isso que eu disse. Vai fazer essa avaliação, não pegue conteúdo que você não sabe, não tem certeza, não adianta. Estão sendo avaliados, tem que estar ciente disso. Estou sendo avaliado. Vou pegar um conteúdo que eu não sei, pode estudar, claro, parabéns se você estudar, se você procurar, não sou contra isso, né? Eu peguei um conteúdo difícil, tá, eu quero fazer esse. Tudo bem. Você sabe? Não sei. Então, estude, pode estudar. Se você estudar bastante, claro, vai aplicar, pode, vai aprender, ótimo. Tá? Mas o que tem que dizer? Você tem que ter segurança, domínio do conteúdo apresentado. Tenho certeza. Estou falando. Tá? Muito bem. Outro aspecto. Critério, expressão verbal. Acabei de falar, né? Também. Falando, complementando. Expressão verbal e corporal. O que é expressão verbal? Adequação na linguagem faixa etária. Falando com crianças, não vou usar, né, termos científicos que a criança não entende nada. Vou adequar a faixa etária, né? Adequação do tom, timbre de voz ao grupo. Não vou gritar, nem falar baixo demais, falar uma média. Tá? Porque gritar, gritando, né? Não consegue
trabalhar. Então, a adequação do tom, timbre de voz ao grupo. Não é gritado e não é baixo, que ninguém ouve. Tudo isso tem que cuidar, né? Porque você está sendo avaliado. Adequação corporal. Vou escrever um negócio do quadro de costas, pior coisa que faz. Posso escrever de costas e falar para as pessoas. Eu não fico explicando, estou escrevendo um negócio no quadro, lá depois não sei o que for usar o quadro. Escrevo no quadro e vou falando para o quadro. Pior coisa, já perdeu nota aí. Tá? Adequação corporal, posicionamento aos ouvidos. Escrevi? Posso escrever? Posso, né? Como é que eu vou? Se eu vou usar o quadro, tem que escrever no quadro. Escrevo no quadro, escrevo. Terminei, volto para as pessoas. Entenderam? Não fico assim falando. Daí, né, já perde nota. Muito bem. Postura corporal adequada ao conteúdo e aos ouvintes, né? Então, tem que, às vezes, caminhar, tenho, né? Falar que todos, né, ouçam. Não fique parado. Com a mão no bolso, pelo amor de Deus. Não ponha a mão no bolso. Braço cruzado, piorou. Gesticule, fala. Também não é exagerado, né? Eu sou meio tenho de controlar, mas estão sendo avaliados, essa é a diferença, né? Então, controlar, falar, expressão corporal. Com o teu corpo, você consegue expressar. Gente, só deixa eu deixa eu só falar. Eu estou em aula, padrinho, depois eu ligo para o senhor, tá? Beijo. É que eu estou com uma parente doente, por isso que o telefone ficou ali. Tá, vamos lá, continuando. Adequação da linguagem à norma culta. Tem que cuidar disso, falar corretamente esses, tá? Plurais, né? Então, temos que utilizar da melhor maneira possível, falar com calma, porque às vezes você começa a comer R's, S's, as palavras, corta as palavras, né? Então, tem que cuidar desses aspectos. Eu acabei de falar, a ansiedade nos atrapalha. Então, a melhor coisa, eu já falei, gente, ficou nervoso, não se preocupa. Fiquei nervoso, tem que fazer, falar, não. A ansiedade faz parte do processo do nosso corpo, né? Ele fica ansioso. Não é fácil ser avaliado. Qualquer um de nós. Penso que eu também, quando fui avaliada, a gente fica tranquilo. Não fica, você fica nervoso. O teu corpo reage, né? A melhor coisa a fazer, o que é? Estou muito ansiosa, estou vendo que estou atropelando. Respira fundo, e se respirar fundo, não perde nota. Para um pouquinho, respira uma vez, já acalma. Porque você não vai levar, ficar respirando, né, 5 minutos. Vai respirar 15 segundos aí. Respira bem fundo. Claro que as pessoas estão sabendo que você também está nervoso, tá? Então é melhor fazer isso em termos, parar esses segundinhos, do que atropelando e perder nota, tá? Autocontrole, né? Autocontrole e segurança. E esse autocontrole, como é que você tem? Você também controlando, já está falando, autocontrole. Você fica apavorado, não acontece, pronto, perdeu nota, né? Acalme. Tô nervosa? Claro, faz parte, ninguém fica. Mas relaxe, vá tranquilo, né? Certo? Antes da prova, tente, né? Acalmar o coração aí, certo? O coração precisa ser acalmado. Muito bem. 12.9. Para a prova de desempenho didático no município de Pinhais, disponibilizar os seguintes materiais. Quais são? Vai ter lá quadro de giz, né, branco, caneta para quadro branco e apagador. Então, você está ciente. Posso usar isso? Pode, tá lá. Tá? Vou tá lá, vai estar lá o quadro, né, giz branco e caneta para quadro branco apagador. Então, são 2 tipos de quadro. Vai depender da sala que você for, né? Ou não sei se tem os dois. Aqui está dizendo, vai disponibilizar os seguintes materiais. Então, se de repente você vai utilizar o material, eu vou utilizar, apesar que também é quadro, né, gente? Não difere quadro de giz, mas é que muitas pessoas às vezes têm alergia. Posso falar? Devo falar, né? Chego lá, eu tenho alergia de giz, não posso. Pode acontecer isso? Pode. Então, mas aqui vai disponibilizar o quadro com giz branco. Ah, quero colorido. Não, está dizendo que é giz branco, tá? Então, esteja ciente. E é permitido o uso de outros materiais. Então, se eu quero giz colorido, posso levar? Posso. Se eu quero cartaz, posso levar? Posso. Quero outros materiais, posso levar? Posso. Tá? Mas o que vai ser disponibilizado é só quadro, giz branco e caneta para quadro branco e apagador. Tá? Está ciente disso. Muito bem. Então,
Tem que estar ciente de tudo isso? Sim, porque você vai organizar a tua aula, né? Não adianta chegar lá, eu queria um durex e outra coisa, não cola, não, né? Tente usar flanelógrafo, alguma coisa assim, que de repente vai grudar na parede, né? Pode não na parede não, no quadro não dá certo, né? Nem pode. Certo? Então, cuidado com esses aspectos. 12.10. Durante a prova prática de desempenho didático, a banca examinadora não poderá ser solicitada a interagir. Então, não adianta você dizer, viu? Não adianta. Eles não vão interagir com vocês. A melhor coisa a fazer, cada um faz de um jeito, né? Tem que olhar para eles? Sim, tem que olhar, gente, né? Eu penso, dá uma passada de olhar, não fixa, né? Olha para cima, imagina. Quando a gente treina em casa, a gente vai imaginando, nosso cérebro vai acostumando. Você treina em casa e vai visualizando aquelas crianças fazendo atividade. Quando você vai lá aplicar a prova, também é a mesma coisa. Visualize aquela imagem que você está dando aula para as crianças, né? Muito bem. A prova prática, 2.11. A prova prática de desempenho didático será avaliada numa escala de 0 a 100, tá? Sendo que o candidato obtiver nota igual ou superior a 60, sendo que o candidato deverá obter nota igual ou superior a 60 pontos para não ser eliminado. Tirou 59 e foi eliminado, tá? Então, não adianta dizer, eu não sabia. 59 ser eliminado. Você tem que tirar nota igual ou superior. É 60 para cima. Aí vai ser feita a classificação, né? Tá? E 12.12, quanto ao resultado da prova de desempenho, caberá a interposição de recurso. Pode entrar com recurso? Pode, né? Sem efeito suspensivo, conforme disposto no item 16 desse edital. Tá? Então, aqui eu fiz um resumo para vocês do que diz no edital de abertura. Tudo certo? Vamos lá para a prova, fazer a prova, né? Os alunos que estão comigo, a gente vai se falando, tá? Tem mais algumas pessoas que eu tenho que colocar lá na turma. Quem não mandou o comprovante, mande para mim para que eu coloque na turma, tá? E a gente vai conversando, vai se ajeitando e vamos desenhando essa aula aí que vai dar tudo certo, tá bom? Precisa essa conversa para que a gente... O plano de aula é sempre uma reflexão, tá? Sempre uma reflexão desse processo. Então, já se organize, já faz e direciona a fazer o plano de aula que a gente vai trabalhando, tá bom? Obrigada, tudo de bom para vocês e agradeço. E aqueles que quiserem fazer o curso, a gente está disponível, é só entrar em contato que já vai participar. Tá bom, gente? A gente vai conversando e daí na próxima aula eu já vou também repassando mais algumas coisas para vocês e assim a gente vai fazendo o planejamento. Obrigada e até!